Fala galera, tá começando o 5 mais do Flu e o tema dessa semana são as garfadas. As 5 maiores garfadas que o Fluminense sofreu na sua história. Vamos conferir essa lista. Em quinto lugar, uma garfada bem recente. Foi esse ano, 2019, Campeonato Brasileiro, Fluminense e Goiás. Primeira rodada do campeonato. Eu coloquei ele aqui na quinta posição, galera, porque foi uma garfada com VAR, né? Foi uma garfada filmada, foi uma garfada que tinha VAR pra balizar o que fizeram com o Fluminense. Aquilo foi um absurdo, gente. 3 erros no mesmo jogo, um pênalti no Bruno Silva que foi completamente ignorado, o gol mal anulado do Everaldo, que o VAR anulou depois, o juiz validou e o VAR anulou depois, e o gol do Goiás, o gol de falta do Rafael Vaz, que nasceu de uma falta que não existiu. O Everaldo ele tira ali com o biquinho da chuteira, só a bola, o jogador do Goiás cai, o juiz vai na dele, dá a falta e o Fluminense acabou perdendo aquele jogo por 1-0. Uma vitória que tá fazendo falta aí nesse campeonato, porque um jogo que a gente não poderia ter perdido em casa para um time que em tese vai brigar ali para não cair. Então apareceu aqui em quinto lugar, uma garfada épica. Na quarta posição, uma garfada na final do Campeonato Carioca de 2017. Fla-Flu, o Fluminense tinha perdido o primeiro jogo por 1-0, vencia por 1-0, a partida estava indo para os pênaltis e já ali no finalzinho do jogo o Flamengo empatou com aquela força amiga da arbitragem, né? Uma bola levantada na área, o Hever subiu nas costas do Henrique, fez quase um cavalinho no Henrique, cabeceou, o goleiro do Fluminense defendeu e no rebote o Guerreiro marcou o gol de empate. O Flamengo depois ainda viraria o jogo no final com o Orejuela no gol, mas ficou marcado ali pelaquela garfada que impediu o Fluminense de buscar o título ali de repente numas cobranças de pênalti. Então apareceu aqui em quarto lugar. Na terceira posição, quartas de final da Libertadores de 2012, Fluminense e Boca Juniors na Bombonera. O Fluminense já tinha enfrentado o Boca Juniors na primeira fase, né? Já tinha até vencido, inclusive, na Bombonera por 2-1. Mas nas quartas de final, o Fluminense acabou perdendo de 1-0. Uma arbitragem discutível. O senhor José Buitrago, colombiano, ele não deu um pênalti claríssimo para o Fluminense. Uma cabeçada do zagueiro Anderson, que a bola iria entrar e o zagueiro com a mão, estava de costas o zagueiro, mas ele com a mão, ele impede a bola de entrar. O pênalti deveria ter sido marcado, não foi. E um pouco mais tarde, ele expulsou o Carlinhos por um toque de mão no meio-campo. Uma bola que bateu na perna dele, subiu, tocou no braço, completamente involuntário. Ele foi ali na pressão da torcida, o Carlinhos já tinha cartão amarelo. Ele deu o segundo amarelo, acabou expulsando o Carlinhos e prejudicou demais o Fluminense naquele jogo. E na segunda posição, final da Copa do Brasil de 1992, Fluminense e Inter. O Fluminense tinha vencido o primeiro jogo por 2-1. Estava sendo campeão com 0-0 contra o Internacional, mas no finalzinho do jogo, a arbitragem arrumou um pênalti cavado para o Inter, que venceu por 1-0 e acabou como campeão. O agravante é o seguinte, o jogador que sofreu o pênalti, Maurício, ex-Botafogo, ele assumiu depois do jogo que ele cavou mesmo o pênalti, que ele se jogou e cavou aquele pênalti, o árbitro foi na dele, o Inter acabou como campeão e se não fosse por aquilo, esse hoje podia ter 2 Copas do Brasil. Então ficou marcado como uma garfada aí histórica. Em primeiro lugar, vocês já devem saber qual garfada que eu tô falando, o senhor Héctor Baldassi, juiz argentino, que apitou a final da Libertadores de 2008 entre Fluminense e LDU, fez de tudo naquele jogo. Não deu 2 pênaltis claros para o Fluminense, um do Washington que o zagueiro puxou, quase arrancou, quase levou a camisa dele para casa, e um outro do Cevadios, goleiro da LDU, no Cícero, que derrubou o Cícero ali também dentro da área. Foram 2 pênaltis não marcados, isso fora no decorrer do jogo, as faltas invertidas, levou os jogadores do Fluminense, tirou os jogadores do Fluminense do sério, não só os jogadores como a torcida também, e foi um dos principais responsáveis pela perda daquele título do Fluminense em 2008. O Fluminense perdeu aquele título em 2008 depois daquela campanha linda, muito por causa da arbitragem desse senhor, que hoje não apita mais, graças a Deus, mas que ficou conhecido por prejudicar muito outros clubes brasileiros também. O Santos, o Grêmio, todos eles foram prejudicados por esse árbitro argentino, que olha, vou te contar. E esse foi o programa 5 mais do Flu dessa semana. Se você gostou, dá o like no vídeo, comenta se faltou alguma garfada aí que você lembra. Não esquece também de ativar o sininho para receber as notificações e até semana que vem. Saudações tricolores!